Jacareí, a demolição de imóveis construídos em áreas de risco. Chega a época de pagar o IPTU, veja a melhor maneira de fazê-lo. E ainda, saiba quais são os cuidados indispensáveis para evitar problemas durante o carnaval. Essas e outras informações você acompanha no Notícias de Jacareí, que está no ar a partir de agora. Olá! Com toda a atenção voltada para a febre amarela, não podemos esquecer que também estamos na época em que aumentam os casos de dengue. Mas a notícia dessa vez é mais positiva. No ano passado, a Secretaria de Saúde de Jacareí registrou 2/3 a menos de casos da doença. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, pois dos casos registrados, 46 foram em dezembro. Mais informações na matéria da repórter Tamires Vick. De 2016 para 2017, os casos de dengue diminuíram no município. Resultado de ações preventivas, mas também do ciclo da doença. Isso significa que, mesmo com a queda do índice, os cuidados devem continuar para que não exista a proliferação do mosquito da dengue. A diferença foi grande. Em 2016, a Secretaria de Saúde de Jacareí registrou 2.621 casos de dengue. Já em 2017, o índice caiu para 854. Ricardo Buchaú, diretor de Vigilância Sanitária de Jacareí, explica que existem 2 fatores que contribuíram para a queda. Existem 2 razões básicas aí para esses números terem sido reduzidos aqui. Uma não é mérito de ninguém, é da natureza da doença, do desenvolvimento do vírus da dengue e de sua contaminação na população humana, um comportamento cíclico. Então, em uma determinada fase ele está em alta, aí você tem muitos casos em todos os lugares, e em uma determinada época esse número se reduz drasticamente e você passa a ter baixo índice da doença em vários municípios. Dessa forma, para que em 2018 não tenhamos problemas com o mosquito, que além da dengue também é transmissor do Zika vírus, chikungunya e até mesmo a febre amarela, os cuidados tanto por parte da população quanto da vigilância sanitária são necessários. Ao mesmo tempo, o Aedes aegypti hoje não é só vetor da dengue. Além da dengue hoje, tem outros vírus que ele transporta, como o da febre chikungunya, da febre zika, da febre amarela, é possível. Então, a estratégia de combate precisa considerar essas variáveis. Os municípios que estão atentos a isso conseguiram reduzir ainda mais aquela queda natural. Então, esse foi o caso de Jacareí, que contou com uma tendência natural de redução e aplicou estratégias de controle diferenciadas que permitiram manter em níveis mais baixos ainda. Conversando com a população, parece que a conscientização vem, enfim, surgindo também. Eu presto isso aí, muita atenção, sabe? Tem minhas coisas tudo limpinho. Apareceu um mosquitinho lá em casa, eu já estou com a raquete catando ele. Eu não me descuido, não. Eu crio meus bichinhos, tem as vasilhinhas d'água deles, eu lavo tudo direito, todo santo dia, bem lavadinho, para não deixar nada disso acontecer. O que eu vejo de que está segurando água assim, eu viro tudo ao contrário e procuro não ter água parada, mas não é tudo que a gente vê, né? Que nem calha, muita coisa a gente não vê, então a gente tem que ficar prestando atenção em tudo e avisar o pessoal, né? Tá colaborando com isso aí, porque eu tive amigo que já perdeu a vida com esse negócio, então a gente se preocupa, porque amigo que a gente gostava, né? Teve complicação e graças a essa complicação, com a dengue já, o mosquito, né? Vigorou tudo, juntou tudo e deu esse problema e acabou falecendo. Então a gente toma muito cuidado com as crianças, que a gente tem filho também, né? A gente procura possível de manter, mas precisa mais conscientização do pessoal, né? Então, eu moro perto de um córrego, né? Eu moro no Parque dos Príncipes, lá tem muita, já fui até... eu tive zika, né, Nilton, há 2 anos atrás. Demorou para me descobrir, porque o problema foi tudo no meu olho, porque diz que a zika ataca o rins ou o olho, né? E o meu atacou o olho, até hoje eu tenho um problema. E lá perto é terrível, as dengue lá...
É muito pernilongo onde a gente mora. E meu quintal é sempre bem limpinho, eu não deixo nada parado. Entra ano, sai ano e o número de pessoas endividadas só aumenta. E para que você não faça parte do grupo de devedores, o caminho certo é o planejamento. Confira na matéria sobre gestão financeira da repórter Daniela Santos. A pergunta é clássica: você costuma controlar seus gastos? Sim, porque meu marido é aposentado, né? E se a gente não tiver um controle, não tem como, porque a aposentadoria que ele tem, né? Não dá para nada. Sim, eu estava explicando isso pro meu filho aqui agora. Não é tudo que a gente pega e olha que tem que comprar. Tem que saber administrar tudo certinho. Primeiro as prioridades, depois a gente vai gastando aquilo que a gente pode e controlar, não é? É assim que a gente faz. Mas não é todo mundo que se preocupa com esse planejamento. De acordo com o Serasa, 61 milhões de brasileiros ficaram inadimplentes em 2017, o índice mais alto desde 2012. A Andressa é gestora financeira e faz um balanço desse cenário. A gente carece aqui no Brasil mesmo de uma educação financeira. Então aqui a gente tem uma cultura muito forte do imediatismo. Eu não posso esperar juntar o dinheiro para conseguir comprar aquilo que eu quero à vista. Então, hoje a gente tem muita facilidade, parcelamento. Então, o brasileiro em si, ele não aprende a esperar. Desses números que você falou, em torno de 10 a 11% desse grupo dos inadimplentes, eles estão assim com 50% da renda comprometida só com dívidas. A Patrícia é empreendedora. Ela já passou por apuros financeiros, mas depois de um curso de gestão, aplica na prática um método de planejamento. E essa economia sobrou até para o filho de 2 anos. Imaginava que estava fazendo correto, mas sempre faltava o dinheiro, a conta não fechava. Aí você começa a se questionar, mas entrou dinheiro. Não são tantas contas assim, não são contas tão altas. O que está acontecendo? Hoje a gente faz assim, às vezes você vai comprar alguma coisa e está fora do seu orçamento, aí você fala, esse a mamãe não tem, mas para esse a mamãe tem, para ele entender que há diferença e que ele pode ter um brinquedo ou um produto que ele queira pagando menos. Aí fala assim, o mês que vem, se o Igor fizer isso, ele ganha. Então, tem maneiras que a gente começa a educar, né? E uma dica interessante que às vezes as pessoas não pensam muito, né? Quando estão endividadas ou estão vivendo meio que no limite, elas pensam muito em reduzir, cortar gastos e às vezes já não está dando, não tem mais de onde cortar. Então, uma dica interessante é pensar em renda extra. Como que eu posso gerar renda extra? Então, às vezes, a pessoa tem um talento para fazer doces ou salgados. Ela pode fazer e vender e aumentar a renda, né? E é importante que as pessoas aprendam, o que é uma dificuldade também dos brasileiros, a viver abaixo do padrão de vida que a sua renda permite. Então, sua renda permite aqui, viva aqui. Porque aí você tem um espaço aqui de conforto, né? Que você, num momento de emergência, você tem aonde recorrer, que você pode alcançar outros sonhos, realizar projetos, fica mais fácil. Se você vive, seu padrão é aqui, você vive aqui, você está no limite, então você está apertado. Qualquer imprevisto, qualquer coisa que sai um pouquinho da linha, já vai dar uma turbulência nas finanças gerais aí da família, da casa, né? Jacareí tem 190 edificações construídas em áreas de risco e muitas delas vão cair, pois começaram as demolições de imóveis nessa situação. As primeiras 6 famílias já foram removidas das margens do córrego Rio Comprido e as casas foram destruídas. Casas sendo demolidas sempre causam consternação. Mas neste caso, a derrubada dos primeiros 6 imóveis que foram construídos em uma área de invasão próxima às margens do córrego veio para proteger os moradores. A primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é priorizar a vida dos moradores que estão próximos aqui ao córrego do rio aqui, tá certo? Do Rio Comprido aqui. Então a finalidade nossa aqui é tentar verificar que as áreas de risco que existem aqui no bairro e nós estamos passando isso para outras secretarias para que se tome providência a respeito desses imóveis aqui. Em breve, as demais casas do local também serão destruídas. Tem um trabalho junto com a Prolar aí para verificar cada caso aqui, um a um, para futuramente ser retirado os moradores que aqui se encontram. Nós temos mais ou menos 22 localidades com essa questão de inundação. Só que aqui, como é o Rio Comprido, essa baixada aqui é
É umas que tem que ter uma prioridade, uma ação coletiva, como nós estamos vendo aqui da Prefeitura, né? A Prolar, a Defesa Civil, a Infraestrutura, todas as secretarias envolvidas para poder resgatar essas famílias. Segundo a Fundação Prolar, a demolição foi precedida de um intenso trabalho social para apoiar e realocar os moradores que perderam suas casas. A gente vem trabalhando aqui desde 2015, quando a gente esteve aqui, né, com água até o joelho. E essas 6 casas que saíram, as famílias foram para o auxílio aluguel, né? Indo para o auxílio aluguel, eles têm mais segurança, eles podem ficar em um lugar mais acolhido. E as 6 famílias está tudo registrado, a gente fez cadastro, fizemos avaliação socioeconômica, fizemos visita, né? Uma das principais causas de enchente nesse ponto aqui é aquele despejo de lixo que vem de um terreno privado que já pertence ao município de São José dos Campos, que acaba causando, ao descer a encosta, o assoreamento do córrego Rio Comprido, o que acaba causando a enchente justamente nesse ponto aqui, porque o rio transborda. A última enchente, que foi em janeiro e fevereiro de 2017, chegou, segundo os moradores, a uma altura de 40 centímetros. O que pouca gente sabe é que proprietários de imóveis em Jacareí que tenham sido atingidos por alagamentos podem ser beneficiados pela isenção ou remissão do IPTU. A chuva inunda as casas, tem prejuízos. A gente está fazendo um trabalho de divulgação referente ao entendimento desses moradores proprietários que eles têm direito a solicitar remissão do IPTU. E a gente fez uma pesquisa nesse mês de janeiro, nessas localidades que a gente comentou, e muitos moradores não sabem desse direito, né? Os moradores das casas que ainda não foram derrubadas já estão cientes de que também terão de sair. Seu José, sua casa não foi dessa vez, mas ela está marcada para morrer? Para morrer. Vão derrubar. E nós estamos em área de risco. Então é melhor sair mesmo. É melhor sair, senão perde tudo, né? Perde tudo, o barraco perde até a vida, né? Perde a vida. No próximo bloco, confira tudo o que é preciso saber para pagar o IPTU corretamente. Voltamos já.